Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar da Tráfegos. Eu sou o Michel Cruz, STO e fundador da Tráfegos Sistemas. Hoje estamos recebendo aqui nossos amigos da UniGR. Prazer, Adriano Fusaro. Prazer, Eduardo Moral. Obrigado pelo Muito convite. bem-vindos ao nosso webinar. Vamos iniciar um pouco com a experiência, né? Acredito que os amigos têm uma longa experiência no sentido do gerenciamento de risco e como isso trouxe evoluções e como elas foram observadas junto ao aparecimento de tecnologias. Então, a ideia nossa é deixar vocês à vontade para que a gente possa ver as principais mudanças do GR e do Brasil hoje. Bom, primeiramente a gente queria agradecer a oportunidade, o convite aí do amigo, participar disso aqui e poder colaborar, né? Bom, eu sou Eduardo Moral, estou há 17 anos no gerenciamento de risco, hoje sócio da UniGR, e hoje a gente atua na área de consultoria e edtech da plataforma de gerenciamento de risco, né? Então a gente está voltado aí a essa parte do auditoria, consultoria e treinamentos via escala através da escola, né? Bom, eu sou o Adriano Fusaro. Obrigado pelo convite mais uma vez, Michel. Eu estou no GR desde 2008 e um pouco diferente da galera que vem da logística e outros que vêm direto da GR, como o Eduardo aí que veio como operador, eu vim do Exército, né? Então, enquanto o Eduardo já estava lá monitorando o veículo, eu estava lá dentro do Exército aprendendo umas coisas diferentes. Então, eu trago aí um pouco de conhecimento na parte de segurança orgânica, né? Patrimonial e tudo mais. E aí, em janeiro de 2008, eu caí sem querer no GR e nunca mais eu saí, né? Então, a gente tem especialização em logística, ele em engenharia da qualidade, eu em estratégia militar, compliance, mas a gente junta tudo isso aí para usar para o gerenciamento de risco, né? A gente vê aí a importância do GR na gestão das operações e como a gente consegue olhar para o cenário que a gente tem hoje exposto, perceber que ainda tem muitos gaps de informação e de conhecimento, inclusive às vezes nos prestadores de serviço da área, né? E aí a importância da gente ter profissionais que conseguem extrair o máximo das informações para nos dizer se a operação está ocorrendo corretamente ou não, né? E aí a gente entra com esse... A partir de uma ferramenta como a Tráfegos, que é uma solução integradora, consegue auxiliar vocês no trabalho da auditoria e da consultoria. Perfeito. Hoje a gente tem uma atividade específica, né, que é essa auditoria via gerenciadora de risco. Muitas das empresas que a gente faz essa atuação, hoje o tráfego está implantado. E a gente consegue perceber o quanto de informação a gente consegue amarrar e quantos rastreadores secundários, além do principal, e informação logística, a gente consegue angariar com esse integrador, né? Logicamente, a nossa auditoria ela é baseada, volta à parte de risco e gestão da viagem com visibilidade da seguradora e todo tipo de não conformidade que pode ocorrer. E aí a gente consegue entender que o operador é mais uma ferramenta junto ao integrador, uma coisa muito mais consolidada. No passado, né, a gente não tinha integrador, então a gente fazia o rastreamento diretamente na tecnologia e a gente tinha algumas dificuldades que o integrador ele consegue facilitar, que é nessa amarração, ancoragem, algema, que no passado a gente não tinha um dispositivo e depois com a evolução isso foi se trazendo aí via integrador, né? A dificuldade que eu vivi no meu passado técnico, né, olhando situações de risco, onde muitas vezes a transportadora ou a própria gerenciadora de risco estava exposta a situações que o operador não tinha a técnica necessária. Eu acho que a Unigr também trabalha em cima da qualificação, né? E a gente percebeu no passado que não tinha garantias operacionais. O cara, de fato, ele rastreava num formato de compreensão em cima da tecnologia, ele não tinha um ciclo, não tinha uma garantia de sucesso, e aí às vezes a gente se deparava com sinistros e isso tomava proporções de poder identificar onde é que está a falha. Eu acho que a parte de consultoria vem muito para esclarecer e ver esses gaps que a gente tem hoje, inclusive, no mercado. Tanto é que a gente pensou na consultoria justamente para conseguir qualificar esse tipo de mão de obra, né? Hoje a mão de obra do operador, a gente sabe que ela compete com outras vagas ali do mercado, então a ideia é qualificar para ele poder perceber, entender e reagir ao risco ali da operação. No passado a gente já tinha a solicitação de monitoramento via fax, né? O que hoje a gente faz via integrador e que já consegue parametrizar algumas coisas até para inibir que essa SM seja elaborada, né? E quais as principais mudanças que vocês observam hoje no cenário, né, de transporte de cargas
E que fatores que vocês acreditam que impulsionaram mais essas mudanças, principalmente pós-pandemia? Bom, principais mudanças que a gente entende aí do GR no mercado. Teve uma migração de profissionais de gerenciadoras de risco para dentro das áreas das seguradoras. Isso fez com que as seguradoras profissionalizassem mais a área de GR, onde a gente se conheceu foi numa seguradora lá em 2011, né? Elas profissionaram mais a área de GR e a partir daí começaram a entender melhor a operação do cliente, os riscos da operação do cliente e cobrar mais gerenciamento de risco em cima dessas operações. Então, a partir do momento em que as áreas das seguradoras estão mais maduras, a escrituração das apólices melhorou, mas também a cobrança sobre gerenciamento de risco subiu muito o patamar, tá? Então você vê aí algumas seguradoras com áreas de GR com mais de 12 pessoas, 15 pessoas, até centrais de seguradoras, aliás, né? Aliás, a gente montou a central de uma seguradora e ele montou outras 3. Então a gente tem um histórico de 4 centrais de seguradora aqui no nosso portfólio. Que no passado esse tipo de situação não existia, né? A seguradora tinha a visibilidade que a gerenciadora passava. E ela entendeu que essa necessidade ela tinha que escalar para uma outra situação, onde ela própria adotou a central dentro da casa dela ou remota, mas com ela possuindo acesso direto a essas informações e tratativas dentro do rol das informações que ela executa até para escrituração, renovação de apólice, entendimento de GR, para não ter a barreira de entrada ali somente da gerenciadora, né? Do lado do software, a gente pôde perceber esse movimento de fato da companhia, porque uma época o Tráfegos vendia o cenário pronto para que o cliente utilizasse seus dados. Aí, de tanto a gente ouvir a companhia solicitando por que você não cria uma API para integrar informações para nós, que a gente quer ver algumas informações dos nossos segurados a partir da operação daquela gerenciadora que é nossa parceira. E aí a gente parou de olhar para o cenário, né, para o BI, e passou a integrar a informação bruta para que profissionais como vocês possam utilizar e fornecer esse serviço da camada de dados, né? E a gente viu esse movimento se consolidando cada vez mais e hoje os consultores e auditores aí estão aí para ajudar nas operações dos clientes, né? Então, assim, esses desafios mais emergentes, né, foram identificados lá atrás e hoje como você vê esse resultado, assim, como é que vocês estão vendo a qualificação cada vez melhor da operação do cliente, né? O que acontece? Quando a gente vai falar de evolução tecnológica, a gente separa ali hardware e software, né? A partir do momento em que a gente tinha só o monitoramento com o equipamento principal, se a gente usasse o software da tecnologia, estava ok. Aí começa o rastreador de carga, mais um rastreador de casco, mais um imobilizador, mais um bloqueador, mais um rastreador de carreta, mais um não sei o quê, mais 3, 4 sensores de temperatura, mais não sei o quê. Cara, chega uma hora que fica... não é nem inviável, mas impraticável um operador ficar fazendo alt tab em 3, 4 tecnologias que estão na mesma viagem. Então, o integrador ele passa a se tornar obrigatório para conseguir garantir que o operador possa ter a visibilidade de tudo que está embarcado na viagem ali. As amarrações que já tem automatizadas. A outra coisa é que cada cliente é um ambiente de riscos diferentes, né? A gente não pode pegar todos os clientes, colocar numa base compartilhada e criar uma área de risco para cada coisa e acabou. Então, cada cliente tem a sua área de risco, porque tem área de risco por rota, por mercadoria, por dia da semana, por horário. Tem uma série de coisas que a gente já começa a entender que o cara que está andando com soja, ele não sofre o risco de roubo de medicamento, porra. Então, a gente tem áreas de risco diferenciadas que, num software integrador, a gente tem essa facilidade de implantação. A outra coisa a partir do momento em que você tem uma integração disso tudo, para nós, auditores, fica muito mais simples, rápido e fácil auditar uma viagem porque está tudo num software só. Você imagina que a gente tem que puxar o histórico de monitoramento do principal, do secundário, da carga, do isso, daquilo. Não tem como fazer uma análise de diversos documentos ao mesmo tempo. É claro que a gente vai na tecnologia para olhar se as coisas estão sendo feitas ali, né? Se a tecnologia está respondendo ao que o integrador está comunicando, enviando e recebendo. É como se fosse um double check, né? Até para entender se a comunicação está perfeita, visto a questão do integrador, né? E para o operador também ter essa prática de fazer esse double check, justamente para garantir a segurança da operação. A gente, como ferramenta, sempre se preocupou desde o início, assim, em como é que a operação de gerenciamento de risco ia ver esse dado, né? É muito válido o que você está falando, assim. Esse double check em produto Tráfegos, hoje a gente faz ele
recebendo a informação do XML de qualquer tecnologia e guardando o log para que o potencial risco seja identificado na hora em que você estiver precisando do dado. É que você tem rastreabilidade da troca de Da informação. troca de informação, Quando ela exatamente. foi enviada, quando ela chegou, quando ela foi recebida. Quando foi lida, quando foi ela gravada. Quando ela foi enviada para cá, quando ela chegou, quando foi lida, quando foi respondida. Tem uma série de coisas, né? Eu entendo que assim, existem uma série de dados e aí eu queria entender dos amigos auditores o que vocês consideram dados críticos, o que é importante para a operação, de fato, estar acompanhando e consolidando a informação para efeito de qualidade, entendeu? O que eu penso sobre os dados da viagem, né? O que a gente tem que priorizar sempre são os alertas, principalmente alerta combinado. A gente, por experiência, entende em análise de sinistro que alerta combinado, ele geralmente culmina em roubos, né? A gente falando especificamente de roubo. A parte de prevenção de sinistro de trânsito, a gente entende que a parametrização de controle de velocidade e de jornada é um fator também preponderante para esse tipo de controle e gestão de segurança da viagem. Então, os alertas, o operador ele precisa entender que os alertas eles são uma direção. E aí ele vai ter que ter o feeling para identificar se aquilo é um falso positivo, se aquele veículo está com o dispositivo de uma forma que garanta a validade daquelas informações, daqueles dados. O que eu acredito é que é o seguinte: a gente tem níveis de integração. Até esses dias a gente estava conversando numa operação sobre isso, fazendo uma alteração de PGR no embarcador nosso lá, e aí existem tecnologias que não estão integradas ainda completamente. Ah, mas ela está integrada posição. Legal, mas eu não consigo fazer nada com a posição. É parcial. Eu preciso enviar comando holístico, automático, né? Eu preciso fazer uma identificação de alerta, de evento, preciso fazer a combinação. Aí, poxa, mas a gente monitorava via Nextel. Pô, legal, bacana, você é velho. Mas você tem que se abrir para a situação nova que é esse mundo de oportunidade, né? Possibilidade que a integração já nos dá. Então, se a gente não tem como voltar para trás. Eu queria até abrir para um exemplo da experiência de vocês, assim, que vocês compartilhassem com a gente um exemplo prático, né, onde a partir do resultado, né, da consolidação dos dados, do conhecimento de vocês em alguma auditoria, vocês trouxeram uma melhoria para o processo, enfim, algo que vocês pudessem compartilhar da experiência de vocês aí na prática. Aí. Tem um embarcador que a gente faz auditoria dentro de uma gerenciadora e a gente percebeu, a partir das auditorias, que a própria ferramenta integradora ela não estava sendo utilizada de uma forma completa. E aí exigia umas customização de parâmetros para que aquelas não conformidades deixassem de ser identificadas manualmente pelo operador e passassem a ser identificadas via integração. Então, hoje a gente já fez essa mudança, né? A gente fez as recomendações e a gerenciadora executou essa mudança e a gente consegue diminuir o ruído da operação e o nível de não conformidade. Eu passei um fato curioso com um cliente meu que teve a visita de um concorrente e aí, por coincidência, ambos usavam a nossa ferramenta, né? E aí, depois eu tive o contato do cliente, que tinha o cliente seu embarcador na época, dizia, mas como é que ele consegue entregar esse ponto e esse ponto? E ele tem algum módulo que eu não tenho? E eu disse, não, na verdade, de fato, o que ele está fazendo é parametrizando a operação, né, mais adequadamente ao contexto do cliente dele. Né? Então, ele veio te apresentar um cenário de informações que você poderia estar gerando, mas que você não está controlando automaticamente no caso específico. Né? E aí, baseado nesse comentário, assim, os desafios mais comuns que vocês pegam aí ao implementar regras mais seguras de gerenciamento de risco que vocês possam estar sugerindo para os clientes de vocês, né, que utilizam o sistema integrador. O que a gente percebe nessas auditorias como consultor é que a gerenciadora ela está muito voltada à operação dela do dia a dia. Então, ela não tem um olhar de fora. A gente, como consultor, a gente consegue trazer boas práticas de outros locais, porque a gente sempre está permeando em outros clientes, embarcadores, operações. Hoje a gente atende desde o Last Mile, o terceiro maior transportador do Mercado Livre, até gerenciadora e seguradora. Então, a gente consegue trazer boas práticas, né, benchmarks de outras operações. E a gente percebe que às vezes é falta de customização ou um olhar voltado ao gerenciamento de risco para conseguir executar e ter mais performance daquelas operações. E veja só, existe a auditoria no sentido com o objetivo de pegar os erros, mas tem a auditoria no sentido de entender os erros, as oportunidades de melhoria e entregar para a gerenciadora e para a operação
essa lista de oportunidades de melhoria para a gente já entrar entrar no cronograma de melhoria do processo. Então, olha, tem esses alertas, tem esses eventos aqui, o sistema está tratando com tanto tempo, a gente queria juntar esse com esse, coisa. A gente já está fora do PGR, porque o PGR é o mínimo que tem que fazer na operação. É o que a seguradora pediu. A operação tem que fazer mais. Então a gente vai lá e identifica diversas oportunidades de melhorar e dar mais segurança com R$0, com mudança de processo, Mudança de comportamento. com melhoria da leitura do que está acontecendo na operação para garantir mais segurança, para entregar mais segurança para o motorista, para a carga, para o transportador, entendeu? Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa numa auditoria com viés de melhoria, entende? Isso que o Fusaro falou é legal, porque tem muita gente que trata o PGR como teto. A gente trata como piso. É totalmente diferente, né? O PGR é aquilo que você precisa cumprir para garantir a cobertura securitária. Um ressarcimento. Mas não quer dizer que você deva parar ali. Tanto é que a gente tem acordos aqui de gerenciamento de risco para clientes nossos que a gente nem divulga o PGR na íntegra. A gente fala que é um valor abaixo do que é de fato para ter uma gordura para tratativas de eventuais viagens esporádicas, por exemplo. Criar alçadas de decisão, uma série de coisas, escalas de risco. Então, existem PGRs. Tem o PGR oficial, que é o que vai grudado na pólice ali. Oficioso. Tem o da operação e ainda tem um nosso, que são outras ações que a gente precisa tomar. E assim, atualmente vocês fazem uso de outras tecnologias para que vocês possam realizar esse trabalho de auditoria? Como é que funciona essa questão? Eu sei que no viés de treinamento, a Unigr tem um ensino corporativo para que viabilize a qualidade técnica, né, da aprendizagem dos operadores, supervisores, da operação, enfim, né? E além desse ensino corporativo que vocês já possuem, vocês usam que tipo de ferramentas de tecnologia para poder apoiar a auditoria? Hoje a gente tem um workflow, né? Então, quando a gente pega um cliente de auditoria especificamente para fazer auditoria de central voltada a risco, a gente cria um workflow para poder fazer um checklist do que eu vou ver. Então, eu pego uma padronização do que eu vou de fato aferir naquela gerenciadora de risco para garantir equidade, que eu consiga enxergar sempre as mesmas coisas, garantindo uma isonomia das informações, né? Eu não chego lá e vou fazendo perguntas aleatórias e cada vez de uma situação diferente. Não. Então a gente tem um padrão, a gente estatiza aquilo, o que vai ser auditado, quais são as regras, o que a gente quer ver, qual tipo de perfil, se é para a área de prevenção de acidente de trânsito ou para a área de risco. E aí a gente define quais vão ser as ações que a gente vai observar naquela Até mesmo para fazer uma comparação entre a auditoria passada e a presente e as outras, para a gente conseguir entender, porque não é só a auditoria da viagem, é a auditoria do operador. E do conhecimento processo. do operador, do sistema, dos hardwares, do motorista. É uma auditoria com várias frentes, entende? Se o motorista está cumprindo as regras ou não, se os hardwares estão funcionando perfeitamente ou não, parametrizados ou não, com bateria ou não, se o integrador está bem parametrizado ou não, e se o operador está respondendo aos alertas e eventos que estão vindo lá. Então, são várias coisas que a gente vai analisar, tá? Então, a gente precisa ter um padrão de análise para mostrar que hoje está melhor do que ontem, que amanhã está melhor do que hoje, e também para a gente pegar esses gaps, transformar num ensino e entregar para a operação. Então, a gente tem algumas escolas dentro da nossa escola. Então, a Unigr é uma escola, mas também é uma escola que monta escolas. unigr.com.br/tua escola. Então, você vai entrar lá, você vai ter uma área de treinamento digital, onde você vai contratar os especialistas, seja da tua empresa, seja da nossa empresa, de uma área de marketing qualquer. Você vai colocar os vídeos lá dentro a partir de uma metodologia para conseguir entregar para a operação em escala. Então, você consegue garantir que a informação de A a Z está sendo colocada da mesma forma para todo mundo. Isso pode ser para o motorista, pode ser para o operador, pode ser para as pessoas da operação, você pode fazer algo voltado à avaria. O pessoal fala pouco de avaria, né? Fala mais de roubo e acidente. A gente pode falar de avarias. Então, a gente pode falar de qualquer coisa ali dentro. Prevenção é um fator que está muito pouco explorado ainda e que a gente está olhando com uma preocupação grande esse cenário também. Hoje temos um produto vinculado à ferramenta Trafos, que é do grupo, né? Que é o Onisys, que atende muito bem essa parte de prevenção, e acho que muita gente está olhando para prevenção, avaria, como você está falando aí. É legal você ter falado disso, porque a gente também cuida de prevenção avarias a veículos 0 km. Seja ele veículo de pequeno, grande, porte, autorrodante. Então a gente também, eu trabalhei muito moto, tempo. trator, peça, tudo.
Na seguradora eu fiquei alocado dentro da Toyota, então eu trabalhava na área de loss prevention da Toyota como seguradora, mas alocado dentro. Então a gente fez lançamento de veículo, teste de carregamento, avaria, e hoje um dos nossos produtos do portfólio é também essa parte de prevenção e checklist de veículo 0 km. Troca de responsabilidade, o que faz com aquela avaria, como que a gente trata isso, quais são as contramedidas. Então todo esse mundo de veículo 0 km, ou veículo que não seja 0 km, mas seja transportado, a gente consegue fazer nessas trocas de responsabilidade uma análise, né? Até mesmo porque a partir do momento que a gente consegue entregar esse veículo lá e a gente garante que ele chegou do mesmo jeito que ele saiu, se há uma abertura de sinistro, a gente vai entender o porquê que esse sinistro ocorreu, por que essa abertura está acontecendo. Porque essa abertura pode ser fraudulenta. Então, de repente, o cara vai tirar 3 fotos da mesma peça de ângulos diferentes e ele vai abrir 3 sinistros em 3 veículos diferentes com a mesma peça. Por isso que a gente tem que ter um módulo com Exato. que ele não possa pegar foto da galeria, que ele tenha data e hora, latitude e longitude. Isso é solução nossa, né? Software nosso. Mas tem a parte mais importante, que é o conhecimento do fluxo da operação para conseguir montar isso aí. Porque aí a gente já está falando de fraude de seguro, a gente está falando de compliance, a gente tem que identificar o porquê isso está acontecendo, por que essa peça custa mais do que a outra, por que essa peça varia mais do que a outra, por que só aquele lugar está variando, por que só aquela concessionária está abrindo sinistro. Qual é a política de abertura de sinistro para a gente saber se a própria política não fomenta a abertura de sinistro fraudulento? Então, é entender tudo isso aí, né? Política de troca de peça variada, escrapeação de peça, uma série de coisas. Exatamente. Quem que faz o resgate daquela peça que foi substituída para garantir que a empresa não fique com o produto, com o resultado do sinistro? Então, é um processo bem complexo. Só que tem que ser ponto a ponto, né? A gente vai. O pulo do gato é a troca da responsabilidade. Toda troca de responsabilidade tem que ter uma avaliação, um checklist, alguma coisa que deixa uma verificação, entendeu? O legal é olhar o olhar do casco do veículo olhando a prevenção também e a busca da informação. Então, na parte de veículo zero não tem muito especialista no Brasil. O Eduardo é um deles, são poucos, né? Justamente porque é um mercado mais fechado, entende? Você não tem rastreador para roubo, não sei o que, é bem difícil isso. Talvez agora imagine na questão do veículo autorrodante, por exemplo, caminhões. Então a gente tem o risco roubo, o risco acidente, o risco entrega. O motorista ele pernoita no próprio veículo. Então a gente não está falando ambiental. A gente não está falando de um evento onde é uma cegonha que tem a consolidação de 10, 12 carros. A gente está falando do veículo autorrodante. Também rodando por si. Né? Ele vai rodando por meios próprios. Então a gente tem a localização de onde vai um rastreador móvel, tem o controle do motorista via app que a gente consegue fazer via integração, fazer a algema desse tipo de situação para garantir uma segurança adequada para aquela viagem. O motorista tem a responsabilidade de chegar no destino, retirar aquele equipamento móvel, né? Então a gente tem algumas situações que a gente precisa, como consultoria, como consultor de risco, direcionar a operação para garantir a melhor performance. Né? Cada rota é uma rota, cada motorista é um motorista, cada veículo é um veículo. E que tecnologias hoje vocês estão olhando para o futuro, até relacionando isso à auditoria, né, dos processos no gerenciamento de risco? Então, como é que vocês estão olhando a tendências emergentes de tecnologias que possam estar auxiliando? Vocês veem aí, a gente fala muito de IA, né? Dentro do Tráfegos, por exemplo, a gente está colocando o módulo de sinistro agora para as empresas que são clientes, para que eles possam abastecer de informações o módulo de sinistro, para que o módulo de sinistro potencialize a operação de gerenciamento de risco, olhando justamente tipos de alertas para tipos de ocorrências em áreas, em rodovias, em situações que sejam divergentes, alimentar. Então, a gente deve trazer para gerenciamento de risco uma IA de prevenção, né, uma preditiva em algum momento aí. É legal que isso retroalimenta a cadeia, né? Exatamente. Você consegue trazer a informação e garantir até as informações minimamente necessárias para a emissão de um relatório junto à seguradora. A partir do momento que você começa a falar de IA ligada a sinistro e tudo mais, a gente vai chegar naquele negócio que ainda ninguém conseguiu entregar, que é o PGR dinâmico, né? A gente tem aí uma ideia de que o PGR dinâmico seria quando solta a solicitação de monitoramento, você já tem um score de risco daquela viagem e o que o motorista precisa fazer para aquela viagem ocorrer no menor risco possível. Só que a partir do momento que você tem diversas gerenciadoras ligadas no teu software, você consegue mandar para aquela gerenciadora aquela uma região de roubo de medicamento. O risco daquela viagem aí você específica. começa a ter o risco do motorista,
do veículo, da mercadoria, do valor, da data-hora, da rota, do Sazonalidade. cliente, da sazonalidade. Faixa de horário de É rodagem. dia, é noite. Então, tem uma série de avaliações que a máquina vai ter que entender para conseguir entregar um score daquela viagem para aquele carro, para aquele motorista, para aquele valor. Entendeu? E falando de futuro, a gente pode até pensar numa ligação do mobile do motorista que tem o comportamento dele de internet, Sim. de visibilidade, atrelado ao fator risco humano. Então a gente consegue entender comportamento quando ele para comer, como que é a queima de caloria dele, se ele tem alguma situação médica prévia. Então a gente pensando São em futuro, fatores que vão afetar o risco. vão né? afetar Não tem diretamente, como. né? Legal. E assim, olhando para integrações assim de tecnologia e IoT, entende? Vamos pensar assim que hoje a gente olha muito para carga, para o caminhão, né? Rastreia o caminhão com a carga, a gente tem as iscas já há algum tempo. E como é que vocês estão olhando essa parte da mercadoria? Né? Eu vejo com a evolução que a gente tem tendo nos meios de comunicação, lógico, o Brasil ainda vai mais um tempo para um 5G efetivo e a nossa capilaridade, os estados, o Brasil é um país muito extenso, né? Então a gente vai levar um tempo para ter o que a gente tem em outros países de primeiro mundo, né? Mas considerando que a gente está olhando também para a mercadoria, como é que vocês veem esse cenário aí Olha, de mudança? eu acredito que o rastreador principal ele vai deixar de existir muito em breve. Porque hoje a gente tem a obrigatoriedade de ter um rastreador principal, mais o secundário, mais o rastreador de carga, mais eventualmente um cadeado ou um dispositivo, uma trava. Então eu acredito que essa obrigatoriedade do rastreador principal ele vai deixar de ser, vai deixar de existir e que os equipamentos secundários aí que orbitam na carga eles vão comunicar com o celular do motorista. Eu acredito que vai ser isso daí. Eu até fiz um desenho aqui para conseguir lembrar de falar esse tipo de coisa. Hoje a gente tem equipamentos para o cavalo, para a carreta, para carga, para porta do baú. Então, a partir do momento que você tem diversos equipamentos ali, não vou dizer de contingência, mas que são isolados, então um equipamento de porta de baú que ele é autônomo, ele não precisa do principal. Um imobilizador de carreta ou anti-tomamento que ele é autônomo, ele não precisa do principal. Um outro rastreador que ele é autônomo, não precisa do principal. Cara, se a tua tecnologia faz a integração de todos esses contingentes, o principal deixa de existir, porque o bloqueio do principal ele já não é mais efetivo. É por isso que existe o imobilizador. Porque a tecnologia principal não se ligou que o bloqueio não funcionava mais, o imobilizador apareceu, com bloqueio multiponto. Então você arranca o imobilizador e tem 4, 5 pontos no chicote bloqueando. Que a gente já consegue configurar até a implementação de rota, por exemplo. Porque já tem lá a identificação de jammer e se autobloqueia. Ou não, demora tanto tempo porque tem um delay e tem tal coisa. Então, os equipamentos secundários, vamos dizer assim, eles são muito mais inteligentes do que o principal. Muito mais inteligentes. Eles entregam muito mais. Vai chegar um momento que você agora tem dashcam e MDVR. Para que eu preciso do principal se eu estou filmando o motorista? Eu tive a oportunidade de participar internamente, né, da equipe de projeto do módulo de escolta no Tráfegos, e aí a gente teve a sacada de por que eu não pego a informação do que está acontecendo do cavalo e olho para os demais dispositivos, né? Então nessa época a gente Faz criou uma comparação, vínculo de mercadoria com a carreta, vínculo de mercadoria da carreta com o cavalo, né? Foi bem isso, eventos que a gente pode conjugar ali para que o cara saiba que aquele rastreador 1, 2, 3, as iscas estão vinculadas ou não, e a proximidade, às vezes, até do mobile do motorista com o veículo. Então você tem lá um mobile do motorista, uma dashcam na cabine. A dashcam já mata 95% do que o MDVR com ADAS faria e tudo mais. Aí você já tem um rastreador de carreta, um imobilizador de carreta e uns 2, 3 equipamentos na carga, mais uma trava de baú. Cara, você precisa de um principal? Você não precisa de principal. Começa a se tornar custo. Mata o principal, pega esse dinheiro e aplica nos outros. Porque quando a gente está falando de apólice de RC e DC, a gente está falando de carga. Por que eu estou cobrando imobilizador de cavalo, rastreador principal no cavalo, contingência no cavalo? Não é frota. Não é casco. Tô falando de carga. E a gente tem essa filosofia. Faz Cara, sentido. esquece o cavalo. Esquece o cavalo mecânico. Vamos focar na nossa carga. Você entendeu? É mudar um pouco esse foco. Deixa o principal para lá, porque ele já... A única coisa do principal que ainda tem é o teclado, cara. Se você está colocando isso no mobile, você não precisa mais de teclado. Quando a tecnologia começar a colocar comando de voz para matar o teclado, acabou. Você coloca um código para gerar a voz, gerar texto que gera macro. Galinha pintadinha. Putz, aí é roubo. Essa é a palavra do motorista que gera roubo. Entendeu?
O cara entrou no cavalo, perdeu. Opa, leu, perdeu, é roubo. Então, pode mandar bloqueio. Então, eu acredito que um futuro breve a gente Você tem tem a interação com as imagem do tecnologias cara, visando a carga, você né? tem a Sim. imagem do cara, Isso você aí. tem o som, você tem frequência de voz, você tem OCR no rosto dele. A gente tá falando de equipamento principal ainda? Esquece, pode fechar tudo. E aí a gente pode pensar até na questão urbana dos telefones serem portais de comunicação para carga. Exatamente. Principalmente na parte urbana, onde a gente tem uma cobertura muito boa de celular, pra que eu vou ter um rastreador principal? Eu vejo que a carga também vai passar a fazer muito Você só sentido, precisa né? de um Rastrear a carga sem o veículo. Sim. Né? Você precisa de um bloqueador no veículo, o celular conversando com o bloqueador e um integrador fazendo essa análise Amarração. toda. Gestão da amarra. Esquece, o principal não tem mais sentido. Falando um pouco também sobre integrador e a relação securitária, as mudanças que a gente teve, vamos pensar assim, como que a gente está vendo regulamentação hoje, né? Uma oportunidade que a gente teve de trabalhar próximos, né? Acho que o amigo trabalhou na Sompo, né? E lá é uma discussão que a gente teve de tecnologia de como que a transferência do sinal do veículo ia acontecer automaticamente para o segurado. A gente viu a dificuldade que era de poder trazer a informação para a camada da companhia de seguro estar visualizando a viagem do segurado, né? Porque tinha que ter uma interação humana, mesmo nos meios de comunicação atual, a tecnologia que a gente tem toda aí para automatizar, né? E aí, hoje a gente tem algumas discussões que eu sei que estão iniciando, FinSeg, umas equipes. Como é que vocês estão vendo essa parte de regulamentar tanto tecnologia como no futuro breve ferramentas como a nossa, integradores que são importantes tanto na camada de dado, auditoria, né? Para auxiliar o cara a ter melhores resultados, mas que de fato precisam ter qualidade, né? O cara criou um software, esse software está atuando, né? Ele tem um INPI, ele tem um registro, é cópia de alguém, não é? Enfim, né? Falando de integrador, a gente sabe da necessidade da regulamentação, né? E falando de tecnologia de gerenciamento de risco também, como é que vocês veem esse cenário hoje? Estão participando disso? O mercado é movido à confiança, né? A partir do momento que você tem um integrador robusto, que ele consegue entregar muito mais do que o próprio software da tecnologia, talvez um detalhe ou outro, tudo mais, o integrador ele vai ser o software principal, a tecnologia ela vai ser revendedora de hardware. Tá tudo pendurado no teu software e acabou. Então o cara não precisa investir num baita software. O que ele vai fazer? Contratar você, ele é um revendedor de hardware, ele compra do fabricante, põe lá o selo dele, contrata o seu software e entrega para o cliente. Porque ele tem que garantir que haja uma comunicação plena com o seu integrador. Ele só precisa entregar um software para o cara poder pilotar, certo? O resto é hardware. O resto é hardware. A partir do momento que o seu integrador é muito mais evoluído do que o software das tecnologias, para que o cara vai ter o software dele? Ele vai pegar um open source para entregar de graça lá, mas ele vai fazer a integração com o seu e entregar muito mais. E pensando num futuro, né, a gente entende que até as centrais de monitoramento elas podem ser reduzidas de uma situação de automação a ponto que existam centrais de emergência dentro do gerenciamento de risco. Não mais a função do operador direto. Lógico, isso não vai acontecer amanhã, né? Sim. Mas olhando para um futuro, a gente entende que com o IA e todo o comportamento de viagem e todo o histórico daquela viagem, o próprio integrador ele pode fazer a gestão da viagem. O operador vai deixar de ser operador para ser supervisor e o supervisor para trabalhar com inteligência, inclusive na inteligência que apoia ele. É como a gente está vendo o futuro do monitoramento. O cara usar o conhecimento que ele tem para resolver o problema de inteligência da operação. E não mais só para marcar mais um alerta. gerente de conta do que um operador de um operador. operador. Porque assim, muito do que o operador trata hoje é problema de implantação que não foi visto. Quando você faz uma implantação melhor... Carga de trabalho que gera porque não viu a implantação. Tá gerando um monte de alerta, tá gerando um monte de problema e tudo mais. Só faltava arrumar um alvo. Só faltava acertar uma parametrização. O nível de alerta já começa a diminuir. Se a gente consegue ter uma confiança muito maior num software tratador de situações e envio de comandos e tudo mais, com um motorista bem treinado, é por isso que a gente nasceu para isso aí, a Unigr nasceu para isso. Escola. Você tem uma operação trabalhando de uma forma muito mais tranquila. E a partir daí, você só vai ter realmente evento de verdade, né? Tratar a ocorrência verdadeira. Porque é muito falso positivo. E por que vem os falsos positivos? Problema de implantação, motorista não sabe a regra do jogo, talvez o operador seja novo ou, enfim, não executou alguma atividade que precisava.
Se você tem um integrador que ele está cobrindo a operação inteira, o operador ele não tem que estar lá para mandar comando. Ele tem que estar lá para ver o software funcionar. E ele é o copiloto do negócio. É igual a questão do carro autônomo. Cara, a gente não vai ter carro autônomo aqui em menos de 10 anos. Véio. A gente sempre vai ter o copiloto ali, o motorista. A nossa infra não ajuda muito. O motorista... Não, você vai botar um caminhão autônomo numa estrada indo para o Nordeste. Não tem condição. Cada buraco cabe uma roda inteira. Então, o que nós acreditamos aqui? Vai ter um operador como copiloto do software, entendendo o que está acontecendo e vendo o software trabalhar. E ele só vai entrar numa situação real. Então vai ser uma central de tratamento de emergência. Fortalece uma central de implantação para fazer uma boa implantação. O software começa a aprender, né? Machine learning, ele começa a entender os erros e manda lá para a galera de implantação, essa coisa é recorrente. Isso aqui não é um evento. Isso aqui é erro recorrente. Então eles melhoram a implantação, o software faz toda a gestão da viagem e uma central robusta de tratamento de ocorrência, focando em sinistro. E até pegando um gancho, né? Hoje a parte mais sensível da viagem é o próprio motorista, né? Então se a gente nasceu justamente para capacitar o GR e que envolva de fato o motorista. Porque hoje não adianta a gente ter uma boa implantação, um bom sistema, um bom integrador, um bom rastreador principal, se o motorista não tiver a colaboração e não tiver exatamente na mesma página que a gente precisa. Então o motorista ele é o elo sensível dessa operação e que a gente precisa tratar e evoluir ele como gerenciamento de risco. Ele tem que fazer parte do gerenciamento de risco. Se ele for algo apartado desse nosso processo, a gente vai ter dificuldade. Ele é parte integrante do processo. Ele é a última linha de execução antes da carga chegar no cliente ali, dos problemas que podem acontecer. Se ele não é informado de como aquela viagem tem que ocorrer, ele vai cometer um erro sem saber que está cometendo. Eu tenho um amigo motorista, o cara carrega para uma empresa de carne aí, e ele fala, pô, cara, eu carreguei lá, eu saí de lá, parei para ir no banheiro, já começou sirene, não sei o quê. Eu falei, mas não te falaram que você tem que rodar uma distância mínima antes de poder parar? Não sabia. Então pergunta para a tua central de monitoramento. Ah, me disseram que é 50 km. Eu falei, mas você não sabia? Não. Quer dizer, coloca um cara na quadra, dá uma bola para ele e não ensina a regra do jogo. Ele não sabe se é para jogar com o pé ou com a mão. Então, esse tipo de coisa é erro de implantação. Não se entende a conta de uma maneira correta e não se passa essa conta da maneira correta para o cliente. E aí a gente vai ter que entrar em gamificação, onde a tecnologia vai ter que dizer assim, ó, motorista, sua próxima parada é só 50 km. Já vai no banheiro agora porque teu carro está carregado ali. Pega o carro, anda 50 km e pode dar uma paradinha. Depois anda mais tanto. Então, cada viagem é um jogo diferente. A gente tem que entrar na gamificação para conseguir entregar para os motoristas o passo a passo do que eles têm que fazer. Agora o senhor vai sair daqui 5 horas da manhã, 7h30 o senhor para o café no posto tal. Tal hora para no posto tal. Então cada viagem é um diário jogo de bordo interativo, né, É. para que ele possa... A gente como escola, a gente pensa em pílulas do conhecimento. Então o motorista ele tem que receber naquela pílula diária. Então, quando ele está na fase de início de viagem, ele vai receber as instruções ali de 2 minutos. Um vídeo para que ele tenha ali a capacidade de executar e isso tem aquela que estar parte ligado no avanço gradual da viagem do cara. Antes de sair, ele assiste um negócio, vai para a próxima, para, freia no negócio, vai para a próxima. Então, isso essa é a gamificação que a gente tem que fazer. Com a viagem bem implantada, com o motorista bem treinado, a tecnologia bem calibrada, não tem o que dar errado. Os desvios vão ser menores. Né? Mas aí os desvios são menores e quando tem desvio, a gente já está muito próximo de um risco roubo de verdade. Um risco acidente de verdade. Porque todo o resto a gente já cortou. Todo o resto a gente já cortou. O falso positivo você acaba eliminando. O que a gente tem que ter, o mais interessante, a gente tem que ter uma integração das informações. As pessoas têm que estar sabendo qual que é a regra do jogo. Agora, jogar o cara na quadra, botar uma bola e não explicar a regra, vai ter falta. Isso está ligado intimamente com o custo, né? Hoje, através de dados do integrador, o operador, conjunto com o supervisor, decide o envio ou não de uma pronta resposta. O que acarreta em custo para o embarcador ou para o transportador final. Então, se a gente conseguir mitigar esse tipo de situação, a gente também reduz o custo na última linha lá do GR. Olha que interessante. Tem um cliente nosso, uma seguradora, que tem um transportador que faz operação no Peru. E ele está pedindo para nós justamente para criar esse passo a passo do motorista do Peru até o Brasil e para que a gente possa criar esse rotograma dizendo: o senhor vai sair daqui nessa janela, vai chegar em tal lugar, mais ou menos nesse horário, vai assistir esse vídeo, vai fazer tal coisa,
vai poder sair tal horário para poder ir para lá. Então, isso tem um período do ano que ele faz esse processo e no outro período do ano ele faz esse processo. No calor é uma coisa, no frio é outra coisa, na chuva é outra coisa. Então, a gente precisa fazer as informações fluírem muito mais para que a gente possa entregar para ele aquilo que ele precisa fazer no próximo lance. Então, é um avanço ponto a ponto. É igual o treinamento de 2 minutos, é você falar para o motorista, ó, seus próximos 200 quilômetros vão ser assim. Lá na frente já tem um acidente. Você encosta em tal lugar. Opa, tá tendo um problema ali, você já vai fazer tal coisa. A integração das coisas, das informações vai... com o motorista. Se você traz, de É um repente... ano sensível da operação. Você traz, de repente, para o integrador os dados de tráfego de trânsito, Sim. igual o Waze. Você já vai chegar pro cara e falar assim, você já vai atrasar para chegar, nem chega lá. O comercial já recebe um alerta para tratar a janela de entrega, encosta o cara no posto porque já sabe que ele vai pernoitar. Os próximos postos vão só estar informação, devido ao tráfego. A circulação da informação Você diminui o risco. Destino, O cara já não pode pernoita ser na porta do cliente. Isso aí. Só por você jogar o tráfego dentro do mapa. Aí ele já vai avisar o comercial que a janela de logística não vai ser atendida. O comercial já vai tratar com o cliente. Opa, tem um... Cara, indo daqui para Curitiba, quando tem acidente lá, no ponte não sei da onde, são 15 quilômetros, cara. Você fica horas e horas e horas parado. O taxímetro da consultoria já foi Por que ligado, que né? isso não é alimentado dentro de um software, dentro do negócio, para o cara nem entrar no trânsito? Motorista, urgente, encosta no posto que você vai ficar parado aqui. Encosta o cara lá e acabou. Ele tem banheiro, ele tem restaurante, ele tá seguro. Porque a gente tem no integrador um mapa de calor de eventos. Por que a gente não atrela isso ao tempo real do trânsito? A gente pode pensar nisso no futuro. E Aí aí, a hoje, questão- hoje a gente já coloca na roteirização o tempo do trânsito real hoje. Não, então, mas em tempo real. Se Mas em houver tempo um real para ele acidente, poder retroalimentar, né? Outra consultoria grátis. Se você faz uma integração com a concessionária, você ajuda a concessionária a cumprir a missão dela, que é manter a segurança nas vias. Então você vai ajudar a concessionária a diminuir a quantidade de trânsito e a probabilidade de ter um até sinistro de disparar trânsito. um alerta de um carro quebrado que você recebeu a informação no integrador para aquela concessionária da via mandar exatamente na latitude e longitude do evento. Se o teu aplicativo aqui gera um alerta e você se comunica com a concessionária, o teu motorista está falando direto com eles. Não precisa do telefone na pista. Um rastreador a Não, e menos. você diminui esse tempo do evento até chegar à concessionária, né? Sim, porque também as concessionárias têm centrais integradas. Polícia Militar, Bombeiro, Pedágio. etc. E o pessoal civil que faz todo o controle de trânsito. Se você põe o teu software na mão deles e eles conseguem trocar informação, ou eles te dão informação do que está acontecendo na hora, você consegue abastecer os seus motoristas que estão com um aplicativo do que está acontecendo. E aí você está focado em GR e os caras estão focados em fluxo de trânsito. Aproveitando aí que a gente está chegando no final do nosso webinar, vocês entendem hoje que é uma tendência as empresas se qualificarem mais, cada vez mais, utilizarem esse tipo de serviço de auditoria, de consultoria para melhorar suas operações? Como é que está a visão de vocês de tendência para o futuro aí? A consultoria do GR, ela é um nicho muito específico, né? Então a gente hoje atende desde seguradora ao transportador. Então a gente busca as ferramentas do mercado para poder mitigar o risco daquele segurado. Então a gente consegue, através de ferramentas, até reduzir custos de gerenciamento de risco para poder manter a operação de forma segura e dentro da cobertura securitária exigida pela seguradora. O que acontece é o seguinte, a consultoria ela é sempre uma pessoa fora do processo. As pessoas que estão no processo, elas estão afogadas no processo e não conseguem tirar o nariz para enxergar o óbvio. E às vezes elas sabem, todo mundo ali sabe o que está acontecendo, mas ninguém consegue falar por causa de hierarquia, não sei o que, tempo e tudo mais. O que a gente faz? A gente chega lá e começa a fazer uma entrevista com todo mundo. O que a gente devolve? O óbvio, que todo mundo sabe, mas ninguém fez. Aí a gente desenha um processo para fazer a implantação do óbvio, que todo mundo sabia, mas ninguém parou para fazer. Então a gente vai desenhar lá tudo que todo mundo já sabe, vai desenhar um processo para fazer a implantação disso e a gente vai entrar para fazer a implantação disso para melhorar a operação. Porque não tem uma pessoa de melhoria contínua que fica out of process ali, assistindo a operação. Problema. Essa pessoa não fica solta, sem atividade, esperando pegar um problema para fazer a implantação. Não, tá todo mundo na corrida do rato. Tá todo mundo correndo maluco e ninguém para resolver um processo. Então teria que ter uma área de qualidade, melhoria de processo e tudo mais. Somos nós. Então, para você não ter essa área lá dentro, você
contrata a gente para que a Tem um gente head vá account, lá. passivo trabalho. Não. Você pega uma consultoria pontual É, para resolver o seu problema. Tanto é que tem começo, meio e fim a consultoria. exatamente. Ela tem que terminar, senão ela não é consultoria, né? É. E outra coisa é que nós levamos para a operação uma oxigenação que o pessoal da operação não tem. Porque como eles estão envolvidos naquilo ali e eles não tiveram outras vivências, a gente vai para uma operação de eletrônico levando vivência de medicamento, levando vivência do agro, levando diversas outras coisas, falando de fraude, falando de Compliance. uma série de coisas ali. Que talvez a pessoa que esteja ali, às vezes está 20 anos naquela empresa e não oxigenou no mercado, não passou pela seguradora, não tem a visão da corretora, não tem a visão do transportador. Ele é um cara que está no embarcador ali há um tempão. Pô, a gente passou por uma seguradora, mas depois a gente passou por uma outra montando a central, né? A central da Sombra começou com nós ali. Então, é uma vivência diferente e que nenhuma outra pessoa vai ter. Porque quem está agora lá está dando continuidade a uma implantação que foi feita. O trabalho está sendo feito maravilhosamente, mas vai começar do zero, abrindo um Word em branco. Você só tinha isso aqui na tela. Pi, pi, pi. Cara, e agora? Como é que nós vamos começar isso? Do zero. Madrugadas. Do zero. Agora, quando a gente leva isso para uma central de um cliente, central de um transportador, esse conhecimento de montar do zero, o cara não vai ter isso no A mercado. curva de aprendizagem é muito mais... A gente reduz isso aí. A gente pega tudo, faz uma síntese E Tá entrega pronto. o benefício dos dados e aí, tá né, pronto. consolidados. A nossa visão ela é muito mais generalista, né? A gente passa por diversas empresas do mercado e a gente aprende com a operação do cliente. E aí o que a gente aprende na operação de um cliente, a gente também já a leva gente já para sabe o que outros. dá certo e o que não dá para poder implementar de uma Entende? forma mais assertiva, né? Mais direta. Agora a gente está numa operação aí de celular, aonde a primeira coisa que eu pedi, falei, me dá o organograma e o layout da empresa. O cara, pra quê? Eu falei, não pergunta, só me dá, meu. O layout tá errado. O fluxo do layout da A gente empresa foi visitar... força com que as coisas aconteçam A errado. gente visitou presencialmente, inicialmente, fazer a anamnese lá do local. A gente percebeu que o despacho está perto da área de lixo. Por mais que tenha câmera. A gente já percebeu que ali provavelmente tem um descarte fraudulento. E existe um estoque, onde tem um monte de eletrônico ali, que fica com a porta aberta e parece a casa da mãe Joana, todo mundo entrando e saindo o tempo todo. E aí os aparelhos que voltam da rua, eles ficam num corredorzinho escuro largado. Eu falei, aqui é coisa quebrada. Não, isso aqui é novo que voltou da rua. Eu falei, cara, mas o que isso tá fazendo aqui? Volta pro óbvio do que a gente precisa conduzir. E o que acontece? Quando o problema é seu, você passa por cima dele o tempo todo. É aquela caixa, depois que você faz uma mudança, fica uma caixa com livros ali no meio da sala. Chega um ponto que você tá pulando tanto aquela caixa que você não vê mais que aquela caixa tá ali, ela fica há anos ali. Nem sabe Nós entender somos mais, aquele né? cara que vai entrar na sua casa e fala, pô, não tem uma caixa de livro ali, vamos tirar aquele negócio? Que é o óbvio, que tá lá, mas ninguém vê. Porque a gente, a partir do momento que a gente convive com o problema diariamente, a gente adquire uma miopia operacional. E a gente chega lá, embora eu use óculos, a gente chega lá para quebrar essa miopia aí. Legal, pessoal. Agradeço muito, então, a presença de vocês aqui, com a experiência toda que trouxeram para nós aqui, porque é uma outra visão diferente só da tecnologia, né? Também com a tecnologia, né? E o quanto isso interfere e dá sequência e melhoria nas empresas que vocês atuam em parceria com a gente também em vários cases, né? Então, pessoal, vamos para o finalmente. Adriano, eu queria que você deixasse para o pessoal aí aonde a gente pode encontrar a Unigr aí. Para achar a gente, Unigr_oficial no Instagram, Unigr no LinkedIn ou Adriano Fusaro em qualquer lugar você vai achar meu nome. Legal. Agradecer então mais uma vez, Eduardo. Legal, queria agradecer a oportunidade. GR é uma coisa que a gente gosta muito de falar, tá na veia, é intrínseco, é visceral, né? E é isso. A gente, como consultoria, a gente tem muitos processos, a gente atende várias faixas de clientes, embarcadores e cliente final. Queria deixar um agradecimento aí pro amigo. A gente também, Eduardo Moral no LinkedIn e Unigr Oficial. Legal. E a Tráfegos você pode achar no LinkedIn também com a Tráfegos, Michel Cruz, e no YouTube também no canal da Tráfegos. E agradecer mais uma vez a presença aí dos profissionais e amigos. Obrigado. Obrigado.